A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje, meus amados, se encontra em Atos, capítulo 9. Aí vamos iniciar a leitura do início e Deus tomará os caminhos, até onde irei findar a leitura. Vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homens que mulheres os conduziam presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe: O Senhor, levanta-te contra a cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram-o até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém. Até aqui, meus amados. Meus amados, essa palavra, nós conhecemos bem, né, a história de Saulo, né? Saulo era um homem que ele perseguia o povo de Deus, né? E ali procurava encontrar algum meio para prender ali os discípulos do Senhor, né? Porém, tanto aqui que ele pediu até cartas, né, a um superior dele, né, para que ele fosse com essas cartas, né, às cidades que ele encontrasse alguns discípulos do Senhor, ele mostrasse essas cartas a autoridades, né, como prova de que podia prender, né, caso ele encontrasse algum ali do discípulo do Senhor, tinha autoridade para prender, né. Porém, no meio do caminho, né, até Damasco, o Senhor parou, né, o freou ali, né. E no momento em que o Senhor falou com ele, como vemos aqui, o Senhor permitiu que ele viesse ficar cego, né? Cegou ele ali de uma cegueira, né? A ponto de que os homens que iam com ele teve que ir guiando ele, segurando pela mão até a cidade, né? Porém, ele foi à cidade mesmo assim, só que foi em estado que estava cego, né? Chegando lá, né? Se hospedou em uma casa e tudo, ficou 3 dias sem comer e sem beber. Porém, havia ali na cidade discípulos do Senhor, que o Senhor falou com esses discípulos também, para que ele fosse até Saulo, né? E ali trouxesse a libertação na vida dele, né? Da visão ali, né? Que ele tinha perdido. E ali é nesse meio dessa obra, né? Da visão que o apóstolo vai lá, guiado pela palavra de Deus, né? E foi lá e botou a mão, né? Sobre ele, orou, e ele ali se viu, né? Enxergando novamente. E ali mesmo houve uma correção, né? Saulo, ele se converteu ao Senhor, né? Depois dessa libertação. Se converteu ao Senhor e foi cheio do Espírito Santo de Deus, né? Então é uma história muito bonita, meus amados, que vale a pena, né? Vocês lerem e refletir, né? Mas o que temos aqui, né? Aqui vemos que era um homem que perseguia o povo de Deus, né? Que não tinha ali como um povo de Deus, como se fossem os seus inimigos, né? Querem dar todo o tempo pegar, né, para aprender, fazer alguma coisa, né. Então aí vemos que o homem que perseguia o povo de Deus é justo esse homem que o Senhor converte, né, enche ele do Espírito Santo e ele passa a ser um discípulo do Senhor, né. Tanto que é mudado até o nome dele, de Saulo passa para Paulo, que é as epístolas de Paulo, né, que a gente lê na Bíblia, né. E Paulo foi um dos grandes pregadores da palavra do Senhor, né. Através dele, Deus chegou a muitos corações, né? Libertou muita gente de enfermidades, né? De espíritos malignos. Então, o Senhor usou ele de uma maneira linda e maravilhosa. E Paulo, a caminhada dele foi sempre buscando fazer a vontade do Senhor, né? Saía de uma cidade, ia para outra,
E naquela maneira ali como ele caminhava, indo de um lugar para o outro, eram muitas almas que eram convertidas ao Senhor, que eram libertas, né, de demônios, de espíritos malignos, eram curas. Paulo chegou em um nível tão lindo que de espiritualidade, digamos, né, que até o manto, né, dele, as pessoas pegavam e passavam sobre si, o manto se cobria, eram libertas. É muito lindo o nível de espiritualidade que Paulo chegou. Então vemos aqui, meus amados, que era alguém improvável, né? Que ao olhar limitado da todos ali que se encontravam ao redor, ninguém imaginou que ele ia dar tanto frutos na obra de Deus, que o Senhor tivesse algum plano na vida dele, né? Só que Deus não vê como vê o homem, né? O homem vê o que está ali ao seu olhar, né? E o Senhor vê o coração. Então, o Senhor tinha um plano para ele, né? Tanto que aqui, no verso 9, esse apóstolo que o Senhor mandou ir lá, né, para libertar ele da cegueira, ele meio que se conteve um pouco, ó, que ele fala até aqui, ó. Ele fala, ó Senhor, muitos ouviram acerca deste homem, quanto males tem feito aos santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principados sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. E disse, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Então aqui, quem foi até Paulo, Paulo no caso Saulo ainda, né, porque ainda era chamado de Saulo, foi Ananias, que era um dos discípulos do Senhor, né? E ele meio que trouxe a memória, como se Deus fosse esquecer, né? Mas ele quis trazer a memória, Senhor, como pode o Senhor querer trazer na libertação esse homem, né? Sendo que ele é o perseguidor de todos nós, né? Tentar nos perseguir para nos prender e tal. Mas o Senhor falou que ele era um vaso escolhido e que apesar de todos os feitos dele, né, que desagradavam ao Senhor, o Senhor tinha ele ali como um vaso escolhido para o Senhor, né, que ia encher para dar, ia frutificar, né, ia dar muito fruto na obra dele. Então, Ananias também não ia contra a palavra do Senhor, porque era um homem temente ao Senhor. Então ele foi, né, foi ao mandado do Senhor e trouxe a visão dele de volta. E dali até Saulo, ele se batizou, né, se converteu ao Senhor, também se batizou e virou um dos discípulos do Senhor. Então vemos aqui, meus amados, que na nossa vida aqui na Terra, na nossa caminhada, né, às vezes vemos pessoas que a gente, ó, com o nosso olhar limitado, diz, nossa, um homem desse nunca vai se converter, né, uma mulher dessa nunca vai se converter, né, Deus nunca vai se agradar de uma pessoa que faz isso, faz aquilo. Só que tem muitas dessas pessoas que fazem coisas que caminham de uma maneira que a forma de andar pelas obras que fazem, que o Senhor não tem plano na vida dela. Quando o Senhor tem, às vezes é um vaso escolhido do Senhor. E que ali é só um tempo, né? É só o tempo ali até chegar o momento do Senhor chamar e fazer a obra na vida dela. Tanto que vemos tantos testemunhos lindos, né? De pessoas que saíram do mundo, né? Da prostituição, da droga, né? E tem um testemunho lindo de se contar. Então a gente não deve nunca dizer que o Senhor não tem obra na vida daquele, na vida daquela, entendeu? Porque o Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor é quem sabe em cada um que ele tem um propósito, né, sobre a vida daquela pessoa. Então, o que vemos aqui na história de Paulo, de Saulo, né? Que depois virou Paulo. É meio confuso isso, né? A Bíblia tem muitas pessoas que iniciaram a sua carreira com Deus, né? E no decorrer da caminhada acabou mudando os nomes, né? Vemos aqui, meus amados, que nunca vamos limitar, né? Limitar porque poderoso é o Senhor para transformar, para mudar, para renovar, para trazer restauração em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes é o pai, é uma mãe que às vezes vê o filho, né? Caminhando por caminhos que desagradam ao Senhor, por caminhos tortuosos que sabe que pode levar à perdição, tanto da sua vida quanto da sua alma. E às vezes fica, nossa, eu acho que Deus não tem plano na vida dele, não tem plano na vida dela, né? Porque caminha desse jeito, se veste assim, faz isso, faz aquilo. Mas, meus amados, o Senhor às vezes chama. Muitos que o Senhor chama são improváveis. São pessoas que a gente olhando diz que Deus não tem plano na vida dela, quando o Senhor tem. Porque não conhecemos os planos de Deus, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe.
conhecemos do que ele revela na palavra, né? Mas sabemos que ele fala que o que ele tem planejado para cada um de nós, né? São coisas boas, maravilhosas, e que a vontade dele sobre nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então, não vamos ficar se apegando ao nosso olhar limitado, porque enxergamos pouco comparado ao que o nosso Senhor enxerga. Nosso Deus, ele enxerga o percurso todo, enxerga a pessoa do mais profundo coração, com as suas intenções. Se a gente vê alguém vivendo de maneira contrária, né, às coisas que o Senhor quer, então vamos orar por essa pessoa, né? Vamos clamar ao Senhor, né, que tome os caminhos, né? Porque poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais do que a gente espera ou imagina, né? Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós e Ele sabe quais são os planos que tem de vida para cada um de nós. Então aqui, né, Paulo fez uma jornada linda, né? Foram muitas pessoas convertidas por ele, muitas pessoas libertas, sendo que ele é que perseguiu o povo de Deus e acabou ele se juntando ao povo de Deus, né? Então é isso, meus amados, que a palavra de hoje, que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.